Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre conosco, participando através do Facebook, mandando opiniões, mandando sugestões e também através do Sicom, que está sempre conosco. Está conosco o nosso comentarista Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, que tem colaborado com esse programa de forma exemplar. Rubens, obrigado por estar aqui de novo conosco. O programa promete, hein? Nós vamos lidar com a questão muito interessante da convivência e temas correlacionados a isso. Estou muito ansioso para que nós possamos desenvolver esse tema. Então, e hoje nós vamos receber aqui o professor Caleb Soares, um amigo, aceitou o nosso convite, é mestre em letras pela PUC do Rio Grande do Sul e é doutorando em teologia, e nós vamos tirar aqui do professor Caleb um dos pontos que é mais importante nessa convivência, que é a questão da educação. Obrigado, Caleb, por ter vindo, viu? Cumprimentos especiais àqueles que nos acompanham e queremos dar a nossa modesta contribuição para a difusão daquilo que eu entendo seja necessário para transformar a educação e, através disso, transformar as pessoas. É interessante quando a gente traz um tema dessa natureza, porque nós estamos falando, o programa é isso mesmo, é viver em condomínio. E para viver e conviver, há um ponto essencial, que é a questão da educação. E a educação é abrangente, nós estamos falando de educação que reflete lá dentro dos lares, com as famílias, e hoje as famílias cada vez mais entendendo uma modernização dessas relações, e aí nós precisamos entrar em alguns debates dos relativismos que acontecem nesse mundo pós-moderno, né? Que as questões todas hoje são mais absolutas, elas são relativas, e acaba refletindo no nosso convívio social, não é? Lá dentro do condomínio, e como que eles estão aprendendo isso, os que são mais novos, dentro das escolas, que vão refletir dentro dos meios que nós convivemos em condomínio. O que você tem sentido, Rubens, nessas questões, porque você lida diretamente com as assembleias de condomínio e com essas dificuldades, né? Espaços, ocupação do mesmo espaço, aquilo que é de uso comum, o som dentro do apartamento, a vaga, o futebol, a piscina, muita coisa, né? Olha, a questão que você mencionou, Querela, a gente vê já de algum tempo, pelo menos nas 2 últimas décadas, com mais rapidez ainda, é a fragmentação do conhecimento. Quer dizer, você, no mundo todo, procura cada vez mais a opinião dos especialistas, e tem um lado positivo nisso, que você consegue precisão em determinadas coisas. Porém, o conhecimento não pode ser fragmentado a tal ponto que você fique só naquela ilha de conhecimento. Isso, a nossa política educacional, ela também acabou privilegiando esse conceito e reflete na convivência normal das pessoas. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: nós lá, desde o banco escolar, somos direcionados, seja pelos programas estatais de fundamental, médio e depois a graduação e depois as outras coisas, até a questão mesmo de como é que as famílias se formam. Hoje em dia nós temos aí o conceito revisitado de família que está fragmentado. Quer dizer, você não tem o comando que era antes pátrio e poder. Não, hoje o poder familiar ele é distribuído entre pai e mãe. E o pai e mãe pode ser de qualquer sexo, no conceito mais amplo da coisa, né? E não quer dizer que a gente concorde ou deixe de concordar, mas é um fato. É uma realidade. Uma realidade. Mas isso acaba, vamos dizer assim, refletindo nos filhos, que são as pessoas objeto da nossa transmissão de cultura, transmissão da família, do conceito em geral, que vai formar o aluno, que vai tanto para o ensino estatal como para o ensino particular. E essa, vamos dizer assim,
mistura toda ainda não foi captada pelo governo, entendo eu. Quando eu falo de governo, governo federal, estadual e municipal. Perfeito. A gente teria que ter essa leitura para direcionar da melhor maneira possível e ter uma educação integral. Perfeito. Até mesmo de cidadania. Professor Caleb, aqui nós todos somos professores também. Você caminha com essa ideia que o Rubens tem falado, e eu vou acrescentar um pouquinho mais nisso, porque quando a questão da família é uma questão imperativa na formação de cidadãos, né? E a gente está percebendo que nesse caminho todo nós ficamos tentando buscar respostas para aquilo que a gente está vendo que tem uma distorção. Só que às vezes a sociedade não quer a resposta, quer entender quem é o culpado. Mas culpado não interessa para nós, interessa a resposta, né, professor? É verdade, você tocou aí num ponto fundamental. Já falou no abre do programa sobre a questão do lar, agora da família. Pois eu diria que a família, em primeiro lugar, ela tem de se acercar da escola. Eu desenvolvo aí uma espécie de... Você lembra do Miguel Reale Júnior, a teoria tridimensional do direito, Sim. fato, valor e norma. E eu gostaria de apresentar uma proposta de educação assim, tridimensional. Primeiramente no lar, a educação é no lar. E a família, além de fragmentada, de enfraquecida do jeito como está, ela delega para as escolas toda a educação. Porque a mulher tem que trabalhar, porque ela agora, como disse o Rubens, ocupa espaços exteriores ao lar, e é necessário isso, são mudanças da sociedade, novos paradigmas e tudo, mas não pode deixar desde criancinha, porque hoje com 2, 3 anos, a minha neta dá de 10 em mim em questão de tecnologia, ainda fica me repreendendo. Vô, você não aprende, você não se emenda, então você conhece, não é? Sim. A ferinha de 7 anos. Pois bem, e elas estão muito voltadas para isso, os meios de comunicação têm... E as entidades diversas que cuidam dessa questão da educação estão preocupadíssimas com o contato da criança com certos programas da internet e tudo que estão trazendo confusão muitas vezes para a cabeça. Então, e a mãe, o pai ausentes da vida da criança. A criança passa muitas vezes mais tempo com as coleguinhas e os coleguinhas de escola, e ali às vezes, infelizmente, há um contágio que nem sempre é muito saudável. Então a criança tem que estar preparada para, não digo rebater, mas para conviver, aquela questão da conviviologia, que é hoje um tema que está sendo discutido, há até livros por aí, como é que as pessoas devem conviver. E foi tocada a questão você falou bem, o Rubens Moscatel também, sobre o convívio nos condomínios, né? Os problemas da segurança, os problemas de espaços. Eu conheço prédios onde as pessoas põem ali um verdadeiro bosque ali cheio de plantas e tudo, ocupa todo o espaço dos outros. Aí não quer saber de dengue, nada, essa coisa toda. Então, tudo é uma questão de convívio, tudo é questão de educação. Então, só para resumir essa introdução, a educação ela tem de ser dada primeiramente em casa, a família tem de se associar à escola, em segundo lugar na escola, e é preciso mudar todo esse conteúdo que se está passando. Não adianta a criança aprender quais são os afluentes do Rio Amazonas, quem foi o presidente no tempo da escravidão dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, não sei o quê. Se ela não sabe lidar com perdas, não sabe lidar com essas dificuldades, com o mal, se ela não sabe estabelecer alvos para a vida, se a criança... enfim, depois o aluno não sabe como
como encarar essas questões, essa coisa tão turbulenta como está a sociedade. Então, são três âmbitos. Primeiro, a família. Segundo, a escola. E terceiro, a sociedade. A sociedade o que é? É o produto do lar, família e da escola. Perfeito. É essa questão tripartícipe que o Caleb colocou. A gente, coaduna com essa ideia, tem comentado sobre isso mesmo, que é a participação da família, da escola, e quando a gente fala em sociedade, tem a mão direta do Estado, porque é o Estado que interfere diretamente nisso, né? E Rubens, um ponto que me chama muita atenção nessas relações, por exemplo, eu sei que tem colégios aqui na cidade que tem programa de formação viva, que é um programa específico. Eu vou até citar o nome do colégio porque é o Colégio Objetivo. Ele tem um programa de formação viva que é extracurricular. E tem um programa também curricular mesmo, com matéria, que é Direito e Cidadania. Então, essa escola, o Colégio Objetivo, tem resgatado aquilo que nós tínhamos no passado, que é educação moral e cívica. Claro que é numa nova roupagem, é uma ideia muito moderna, com ensino híbrido, com algumas questões. Isso vai interferir diretamente lá no condomínio por causa dessa convivência, né, Rubens? A gente não pode esquecer que, embora também concorde com aquilo que o Caleb mencionou, dessas três dimensões da educação, família, escola e posteriormente a sociedade, que é o produto daquilo tudo que nós fizemos antes, o Estado em geral, ele não tem condição, não tem tido condição de fazer o básico. O básico seria o quê? Educação de qualidade. Aliás, é uma obrigação constitucional. Então, iniciativas como essa do Colégio Objetivo, como você mencionou, elas resgatam, é verdade, resgatam. Mas, infelizmente, não traduz, não sei, o percentual de jovens que são diretamente influenciados. Está dando o primeiro passo para, no mínimo, ser copiado, né? Então, nós precisaríamos, ainda que hoje a educação privada, em muitos pontos, ela acaba sendo até um negócio lucrativo, nós precisamos investir em exemplos como esse, para colocar a qualidade acima até mesmo de outros fatores. Por quê? Porque a escola acaba substituindo, muitas vezes, a família. É o reflexo na sociedade. Ela substitui, jeito, porque o modernismo e fazendo com que todos nós, tanto homens quanto mulheres, sejamos protagonistas dentro da família, ou seja, levar o sustento para dentro de casa, para poder fazer as coisas da melhor maneira possível, isso reflete negativamente. Esse é o grande ponto. Olha, nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial, já? Mas já. O programa, quando é bom, vai rápido. Mas eu já quero deixar lá para o próximo bloco, porque é o seguinte, quando essas coisas de convivência acabam chegando a nós, né? As pessoas, elas, inclusive dentro do colégio também, dos mais jovens, as pessoas não conversam mais. Elas vão para redes sociais e lá se manifestam. Ou dispositivos móveis. Aí nós vamos tentar entender o que isso tem de interferência direta no nosso convívio, na nossa sociedade. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage.
facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, Canoas da NET. No intervalo o assunto aqui estava fervendo, não vou nem me alongar mais, porque para refletir sobre o assunto educação, como nós estamos lidando hoje, precisaria lá de uns 4, 5 programas, né? Caleb, o Estado tem efetivamente feito a sua parte na sociedade para que a gente possa viver e conviver de forma harmônica? Não, o Estado não tem feito, primeiro porque ele não tem uma visão de futuro da educação, ele não apresenta. E o Estado está sucateado, a educação está sucateada. Você vê que mesmo aqui em Santos, colégios como era o Colégio Canadá e outros colégios aí de ponta, de primeira, que eram disputadíssimos, Martim Afonso, em São Vicente. Pois bem, algumas dessas escolas já não têm laboratório, não há incentivo para uma biblioteca. Como é que você vai ensinar a ciência sem laboratório? E tecnologia, então? Pois é, e tecnologia, então? Quer dizer, isso na questão material. Agora, na questão humana, pior ainda. Desapareceram ou estão muito escassas as vocações. O que é vocação? Eu vou dizer uma coisa. No Piauí, acho que faz uns 2 anos, o Piauí tem uma escolinha num lugar ermo, lá naqueles confins lá do Piauí, que parece-me que é o mais pobre estado. Pois bem, os professores tiveram iniciativa, juntaram as famílias, juntou a comunidade, porque a comunidade tem de se interessar também pela escola, não é ficar apedrejando a escola e tudo, promovendo violência, como se tem visto aí recentemente, um menino de 14 anos matou 2 crianças. Pois bem, lá no Piauí, essa escola tirou, se não me engano, em primeiro lugar no Brasil inteiro no Enem, que vai ser realizado agora há pouco. Por quê? Falta vontade. O Cristóvão Buarque, que é um grande senador, foi ministro da Educação, foi governador de Brasília, do Distrito Federal, a quem eu conheço, admiro muito, ele diz que seriam necessários, talvez tenha mudado já um pouco esse pensamento dele, 10% do PIB para a educação. E eu digo aqui, não é o dinheiro que resolve o problema da educação. E vou dizer mais, não é só aumento de salário para os professores. Estávamos comentando aqui em off que o Estado instituiu aí um prêmio para os professores que passarem mais alunos. E você estava, Beto, falando sobre a educação continuada, ou seja, essa progressão sem reprovar. A progressão tem de aprovar e tudo. Quer dizer, o professor se sente desencorajado para isso. Outra coisa, o professor ele não está sendo preparado para conviver com os dias de hoje, para conviver com os alunos. Ele é preparado assim, uma coisa teórica dos livros e tal. Quando ele chega ao bairro pobrezinho, aqueles lugares onde estão aquelas palafitas, aquelas crianças precisam de colo, precisam de carinho, precisam enfim, de amor. Existe até um livro chamado Educação pelo Afeto. É isso aí que eu ia falar. Há um ex-deputado aí, se não me engano, é um político, eu já vou lembrar o nome dele, pois bem, ele tem um livro, Educação e Afeto. Você ensina, primeiro pelo exemplo,
Se os pais não dão exemplo, Perfeito. esquece. Perfeito. Você ensina pela palavra, pela orientação. Não adianta castigo. Você ensina pelo afeto. As crianças, elas não estão sentindo essa proximidade com os professores. Então, não é somente verba para a educação, mais verba, aumento de salário para os professores. Não é isso. É necessário sim, mas o preparo humano é o mais importante. Eu acho interessante, né? Tocou num ponto importantíssimo. Por quê? Educação, ela tem algo que antecede a palavra educador, que é amor. Se o professor não amar a sua profissão, ele não consegue aguentar os seus alunos. Ele tem que amar o que ele faz, porque aí vem a afetividade. E aí, quando a gente pega todas essas questões, Rubens, e pega ela toda, transporta aqui para a sociedade, a gente vai começar a perceber que as pessoas, elas estão convivendo mal. Porque a falta de afetividade. E reflete lá no condomínio. Um grande problema é o seguinte, as pessoas querem ter os seus quereres plenamente aceitos, independentemente das consequências ou do outro. Então, é a grande questão do egoísmo, inclusive. Perfeito. Né? E quando não há o preparo, o estamento, o alicerce, aí isso é multiplicado, é uma progressão geométrica. O condomínio é um mero reflexo da sociedade. Exatamente. Ele é exatamente o quadro que nós vemos na rua. Por quê? Você vê lá pessoas que são capazes de criticar, sim, a gestão condominial, mas não são capazes de trazer nenhuma solução. E quando fazem a reclamação, fazem num tom 10 oitavas acima. Exato. E quando o gestor, o síndico, que pode ter defeitos, aliás, tem muitos, né? Porque é ser humano, não é uma entidade fora do... Mas os erros né? e os acertos estão aí para serem a gente tem que analisar, inclusive, a intenção, né? Claro. Olha, errou, não teve ajuda, né? Às Perfeito. vezes, né? Mas assim, quando a pessoa faz a coisa corretamente, procura ser honesta e transparente, tem aquela velha frase que a gente acaba tendo que concordar. Ah, não fez mais do que a obrigação. Mas às vezes é um milagre aquilo lá, porque ele tem que fazer tudo sozinho e todo mundo cobrando, todo mundo de olho. Reflita isso na família, reflita isso na sociedade. Esses não é atos mais ou são menos circunstancializados, né? Precisa entender o que então tá a gente precisa participar, debater com qualidade, não vir com o dedo em riste, não vir só com acusações, mas com soluções. Mas para poder entender o problema, temos que aprofundar. Exatamente. Educação é isso. Como você fala da educação continuada, eu tenho um outro aspecto dela. Quanto mais você conhece, menos você sabe. Ah, certamente. Então você tem que... uma roda do infinito, mas que quanto mais você chega mais para frente, você percebe quanta bobagem você fez lá para trás. Eu acho interessante porque você fala para os nossos alunos, né, os adolescentes, que nem eu ministro aulas no Fundamental 2, 8º e 9º ano. Então eu preparo para a fase do médio, que é a hora que ele vai começar, já está na condição de jovem aprendiz, já está na condição de preparar para o futuro da escolha da sua profissão, né, uma orientação profissional. Ativo economicamente falando. Exatamente. Né? Então, todas essas questões são colocadas para eles lá, para reflexão, para começar a pensar nessas questões. E o que é que a gente acaba notando é que eles falam assim, pô, mas para que eu tenho que aprender isso? Essas são as... E é natural, e a gente sabe. E a gente não procura só demonstrar ou para quê, é demonstrar onde as coisas que ele aprende estão no mundo que ele convive. E aí ele começa a ter uma visão diferente. E vai perceber que lá na profissão dele, quando ele escolher a profissão, esses vão ser os reflexos. E aí a gente se depara com a tecnologia. Né? A tecnologia, para nós ficamos abismados como ela favorece e facilita a nossa vida. Quando você pega um aplicativo que te leva para os lugares e não deixa você se perder mais. Quando você pega um aplicativo... A não ser quando dá falha. Né? Exatamente. Você pega, isso é inteligência artificial. É isso que a gente quer discutir. Essa é a inteligência artificial. É aquilo que existe, matemática pura, algoritmos que na somatória deles vão levando você a uns resultados.
E aí isso vai acontecendo. E isso para nós é uma grande maravilha. Só que o ser humano, a sociedade, ela está sendo preparada. Existe a figura da educação digital, que aí é desde do pequenininho, do mamando, até o caducando, porque são todas as faixas etárias que precisam se reaprender ao que é a questão da educação digital. A gente fala desses jovens que nascem já mexendo, eles sabem mexer. Já nasce com o dedinho assim. Ah, é. Mas é superficial, não tem profundidade no conhecimento. E a gente não pode formar jovens e cidadãos superficiais, com profundidade. Então, eu queria que você tocasse nesse ponto, Caleb, nessas questões da tecnologia, porque se a rede particular de ensino consegue dar isso para os seus alunos, que é aqueles que têm condição econômica para isso, e o Estado? E aí ficam todos aí discutindo questão de segregação, isso. O Estado segrega. Ele mesmo, que não faz a vez dele. Estou errado? Não, você está certo. Agora, a questão da tecnologia, ela é importantíssima porque ela representa avanços imensos e a gente nem consegue medir. Mais uma vez, a questão do preparo dos professores. E também não adianta você dar um computador para cada aluno, não é isso. Ele também tem de ter, tem de haver, só para resumir, uma normativização, um regulamento da entrada tecnológica nas escolas, porque funcionários, diretores, enfim, alunos, professores, ainda eles sabem da importância, mas está tudo assim meio vago ainda, não existe uma programação já regulamentada e deveria existir. Agora eu vou dizer uma coisa, por exemplo, há pouco estávamos falando aqui em off sobre ensino à distância. Eu não sou contra não, mas nada, voltando àquilo que eu disse anteriormente, nada substitui isso aqui, ó. Ah, perfeitamente. Nada substitui. Olha, modéstia à parte, eu não me arrependo, tenho paixão por isso. Eu sendo professor aqui, os de Cubatão que estão nos acompanhando, alguns até foram meus alunos, sabem disso. Olha, eu na hora do recreio, o que eu fazia? Ia jogar bola, chegava suado até a classe com eles, me derrubavam lá na quadra, futebol de salão, não é? Mas quando chegava lá... Era o professor. Era o professor. Eles olhavam, ficavam assim. Por quê? Porque eu tinha convívio. Levava os alunos para fazerem excursão lá na Caverna do Diabo, jogar bola na fazenda de café, lá de Registro e tudo. Então, quer dizer, eles precisam dessa proximidade, porque eles também trazem carência do lar. Não tenha dúvida. Eles trazem carência do lar. Então, eles precisam... Então, esse convívio não pode ser substituído, de alguma maneira. Não é só entregar o computador e dizer, agora você vai aprender tudo lá em casa, entendeu? Então, precisa haver uma regulamentação. Gente, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, né? O programa tem muito assunto para a gente tratar, mas são assuntos interessantes para a gente debater e refletir. Rubens, suas considerações finais. Não, o Caleb já tem que ficar intimado de mais uns 4 ou 5 programas aí, vir comparecer. Já está convidadíssimo. Né? Mas foi muito importante, é muito importante esse debate, essa discussão a respeito, nós falamos no começo da convivência, começa tudo com a educação. Então, eu espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Professor Caleb Soares, mestre em letras pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorando em teologia. Suas considerações finais. Bom, eu espero que, como já falou Rubens, este programa tenha, o conteúdo dele tenha ajudado a despertar um pouquinho a sociedade e com alegria estarei aqui sempre que for necessário. Saudações a todos que nos acompanham. Muito obrigado. E você que nos assiste, o nosso programa tem esse intuito mesmo, né? O tema é viver em condomínio, mas nós trazemos assim todos os assuntos e o programa aqui tem o apoio incondicional do SICOM, que tem a mesma ideologia, a mesma ideia de transmitir para vocês essa reflexão de melhorar a sociedade e a nossa convivência. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio e nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.
viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.